A fotografia gerou uma nova polêmica envolvendo a família real britânica. A foto foi a primeira publicada pelo Palácio de Kensington desde janeiro, quando Kate fez uma cirurgia no abdômen. O registro teria sido feito pelo marido, o príncipe William. A imagem foi divulgada durante as comemorações pelo Dia das Mães. Seria também uma maneira de mostrar que a princesa de Gales está bem, depois de meses sem participar de eventos da família real. E com tanto avanço da tecnologia, o que a gente pode observar para identificar a manipulação da imagem? Quem vai explicar para a gente é a Ana Beatriz Braga, que é advogada especialista em proteção de dados. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. O avanço da tecnologia é imenso, mas tem alguns sinais que podem indicar uma manipulação? Boa tarde. Boa tarde. E sim, nós temos que prestar muita atenção aos detalhes da imagem, porque quando a gente olha uma imagem por si só, a gente não consegue perceber esses detalhes a olho nu. Quando a gente aproxima, até mesmo nas fotos da realeza, a gente consegue ver algumas adulterações, tanto no corpo das pessoas que estão na foto, a questão da própria manga acho que é o filho mais velho da Kate, que tem alteração na estampa. Muitas inteligências artificiais, elas multiplicam alguns detalhes, tanto colocam dedos a mais, colocam até mesmo textos que você não consegue compreender o que é. Então, a minha maior dica é prestar atenção aos detalhes, principalmente nessa época de eleições. Com os deepfakes, com essas imagens geradas por inteligência artificial, fica um pouco mais difícil a gente saber o que é verdade e o que não é. Então, prestar atenção nos detalhes é essencial para a gente conseguir tirar essa prova real. Pois é. Agora, dependendo da alteração, quais são as complicações? O que a pessoa pode responder dependendo de caso a caso, hein, doutora? Então, depende de caso a caso. Por exemplo, se for uma imagem adulterada que possa ter uma difamação, transmitindo alguma mensagem que fale mal de você ou que possa denegrir a sua imagem, todos esses pontos você tem que recorrer à justiça, você tem que fazer um BO e depois disso procurar uma assessoria jurídica para poder te orientar melhor caso a caso. Mas o primeiro passo é identificar que essa imagem foi adulterada e, se possível, recolher todos os tipos de prova que comprovem que essa imagem é adulterada. Ah, aí chegou num ponto interessante da nossa conversa, né? Como especialista em proteção de dados, doutora, que tipo de profissional vai ajudar a gente a reunir essas provas, né? O que a gente pode ter em mãos para falar, olha, realmente essa imagem aqui, ó, é falsa? É muito simples. Quando a gente tem uma imagem falsa, principalmente quando é a nossa imagem que nós estamos lidando, nós conseguimos perceber um pouco mais rápido as nuances dessa imagem. Então, consegue perceber o que foi mudado, consegue perceber que tipo de contexto essa imagem foi inserida, porque ainda tem isso, a gente tem que olhar, como profissional do direito, tem que olhar todo o contexto que essa imagem foi inserida. Principalmente nessa época de eleições, que alguns políticos eles sofrem essa questão de fake news, usando esses deepfakes, usando essas imagens adulteradas. Então, o primeiro passo você identifica que essa imagem ela é adulterada, você reúne todas as provas, você faz um BO, se possível, você já consegue fazer BO online, então é super rápido, e depois disso você procura um profissional que possa lhe ajudar. Nesse caso, seria o advogado. Ele vai conseguir te orientar, vai conseguir te dar todas as respostas e todos os próximos passos para você cumprir, para poder entrar com o processo, ou entrar em contato com a pessoa, até mesmo contratar uma pessoa de TI, para encontrar a origem, quem foi que fez essa adulteração. Agora, as plataformas, as redes sociais, elas agem rápido a partir do momento que é provocada ou pela justiça, né, ou notificada pela justiça que, olha, aquela imagem está errada, ou o desafio é muito grande, uma vez que essa imagem já circulou, é como uma flecha, né, você dispara e é difícil recuperar. Então, esse timing é muito desafiador, principalmente para nós profissionais dessa área, porque a rede social em si, principalmente se for Instagram, Facebook, eles não conseguem atender a demanda das pessoas em tempo real. Então, o que o usuário pode fazer? É denunciar a imagem e tentar entrar em contato com o suporte. Quando é alguma notificação judicial, aí já acontece com um pouco mais de rapidez, mas mesmo assim não é o tempo ideal
para conseguir evitar mais danos e conseguir evitar que essa imagem alcance mais pessoas. Então, esse é o principal desafio, a questão do tempo, realmente pela demanda das redes sociais, porque tudo corre muito mais rápido hoje em dia. Pois é, e se elas não conseguem atender a demanda, não seria o caso, então, realmente de intensificar as regras em relação a isso por essas empresas, que inclusive ganham em cima, né, dessas publicações? A gente vê a União Europeia criando cada vez mais ferramentas de fiscalização e de instrumentos que possam, pelo menos, inibir, né, as imagens falsas, os deepfakes. E aqui no Brasil, qual é a nossa situação neste momento, doutora? A nossa situação, ela copia o que já deu certo nos outros países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E principalmente em época de eleição, o governo ele tenta responder mais rápido a essas notificações e esses problemas que acontecem. Não necessariamente isso ocorre na vida real, porque justamente por essa demanda. Imagina vários políticos em todo o país denunciando ao mesmo tempo, então tem esse problema de timing, mas o governo também já tem ferramentas e já tem pessoal para conseguir tentar cumprir essa demanda, principalmente na época das eleições. Até mesmo a União Europeia votou essa semana sobre a questão da AI, que agora, principalmente nas eleições, todas as imagens e conteúdos, tudo que for gerado por AI tem que estar no final da imagem ou do texto, ou até mesmo da comunicação, que isso foi gerado por AI. Isso gera uma maior transparência para as pessoas, quando vem aquela imagem, quando vem aquela notícia, saberem a origem, que não foi uma pessoa que tirou aquela foto, que produziu aquele conteúdo, que escreveu aquele texto. Então, isso deixa muito mais transparente essa relação. Eu acredito que o governo brasileiro ele vai adotar a mesma medida para deixar um pouco mais transparente essa produção de conteúdo mesmo para o próprio eleitor, para a população e até mesmo para os órgãos públicos. Porque se falta transparência e eficiência na hora de retirar um conteúdo falso do ar, muitos especialistas, eu não sei se a senhora concorda com essa visão, afirmam que está em risco até a democracia, né? Exatamente. Essa questão de transparência é um ponto muito delicado, porque a gente entra numa esfera ética de todas as relações, tanto nas relações do ser humano com a AI e da AI com o ser humano. Então, é sempre indo de um lado para o outro. Então, os próprios governos, eu vejo que isso é uma falha geral, assim, que as pessoas precisam pensar nessa parte ética do uso dessas tecnologias, precisa pensar de quem é o direito, de quem vai ser responsável, porque isso abre um leque de diversas discussões que a gente pode ter sobre a questão do uso de AI. E não necessariamente, como em muitos casos, principalmente esse da Kate, não tem implicações tão ruins assim como todo mundo, às vezes, demoniza o uso de AI. O AI também pode ser usado para ajudar o dia a dia de diversas empresas, diversos profissionais, mas ele precisa ser regulado aqui no Brasil justamente para determinar limites para esse uso dentro de diversos contextos. De diversas profissões. Exatamente. Isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigada.